nasceu numa família de seresteiros, onde o violão sempre teve lugar de destaque. Aos 15 anos, teve o primeiro e o único encontro com o maestro Heitor Villa-Lobos. Aos 19, foi morar na Europa, construiu uma sólida carreira internacional de concertista clássico. E de volta ao Brasil, assumiu a direção do museu que guarda a memória de Villa-Lobos. O Sala de Notícias Entrevista conversa hoje com o violonista Turíbio Santos. Turíbio, você toca violão desde quando? Desde os 10, 11 anos de idade, por aí. Mas você aprendeu a tocar com quem? Eu aprendi a tocar por causa do meu pai, que era seresteiro, gostava de tocar. Minhas irmãs mais velhas tocavam também. E um dia eu fiquei observando as aulas e minha mãe perguntou se não quer estudar. Eu disse, quero. E nós morávamos no Maranhão. Eu vim para o Rio de Janeiro quando eu tinha 4 anos de idade. E sempre dentro desse ambiente de música. E música popular a princípio? Música popular e música clássica também, porque eu nasci no Maranhão. E antes de eu nascer no Maranhão, meu pai já tinha discos de André Segovia, tinha discos de Dilermando Reis. Quer dizer, meu pai gostava muito e ouvia muito esse tipo de música, ouvia muita ópera, entende? Em 78 rotações e tal. Então, houve realmente um ambiente muito eclético. E dentro da música, o som que mais me fascinou e me fascina até hoje é o som do violão. Enfim, mas o teu caminho pelo violão clássico, de alguma forma, a tua formação na música clássica, aconteceu, como é que foi? Você teve grandes mestres, aconteceu, né? Um fato determinante, que eu, aos 12 anos de idade, fui assistir um filme de André Segovia, o grande mestre do violão clássico espanhol. E esse filme, eu tinha 12 anos de idade, ele passou na embaixada dos Estados Unidos. Na época era embaixada, não era consulado aqui no Rio de Janeiro. E quando eu vi aquele filme, foi uma coisa que me marcou de tal maneira, mas de tal maneira, que eu fui rever esse filme só 30 anos depois. E quando eu revi o filme, era como se eu tivesse visto ele na véspera. Eu me lembrava de cada quadro, cada imagem do filme. Então você vê que tem momentos mágicos na vida da gente. Desses momentos mágicos eu vivi por causa desse filme de André Segovia. E foi ali que você falou, vou estudar com mais profundidade, vou me dedicar. Foi mais do que eu falei, a vida falou, porque quem estava organizando esse filme era a Associação Brasileira de Violão, onde estava um dos presidentes, era Antônio Rebelo, que veio a ser meu professor de violão, o vice-presidente, eu acho que era o Hermínio Belo de Carvalho e Jodacil Damasceno, que vieram ser o Hermínio, a pessoa que me apresentou a Arminda Villa-Lobos, e o Jodacil Damasceno, que me apresentou o violão clássico. Você falou aí no Hermínio Belo de Carvalho, poeta, produtor musical, enfim, violonista também, né? Era, né? Pois é, era violonista. E clássico. E pouca gente sabe disso. Ele não te apresentou só a esse universo, te apresentou também ao universo de música popular, te ajudou a circular no universo de música popular brasileira também, né? Com certeza. Te apresentou baluartes do samba, gente do samba. Inclusive me apresentou, quer dizer, de certa maneira, ao próprio Villa-Lobos. Porque quando eu tinha 15 anos de idade, havia um programa na Rádio MEC chamado Violão de Ontem e de Hoje, que era produzido pelo Hermínio e pelo Jodacil. E Villa-Lobos fez uma conferência em 1958 na Escola de Canto Orfeônico, que hoje é o Instituto Benjamin Constant, ali na URCA. Na URCA. E o Hermínio não podia ir porque eu estava doente, e o Jodacil também não podia ir. Então eles me pediram, vai lá e anota tudo que ele disser, mesmo que você não ache importante, vai ser importante. Você tinha quantos anos? 15 anos, uniforme do Pedro II, lá fui eu fazer o meu primeiro memorial sobre Villa-Lobos, porque foi isso que aconteceu. Esse foi o teu primeiro encontro com o Villa-Lobos? Primeiro e único. Você tinha dimensão, enfim, do que significava isso? Obviamente, sim, né? Quer dizer... Eu tinha dimensão do que significava aquilo naquele momento, mas não tinha a dimensão do que ia significar na minha vida toda. Você já circulava entre essas pessoas ou foi mais através do Hermínio? Não, o Hermínio aconteceu, como eu disse a você, por causa do filme de Segovia, da Associação Brasileira de Violão, que eu conheci ao mesmo tempo. Jodacil Damasceno, Hermínio Belo de Carvalho e Antônio Rebelo. E, em suma, era todo um ambiente que tinha ali em torno daquela Associação Brasileira de Violão, em torno da Casa de Jacó do Bandolim, onde eu conheci muitos músicos, inclusive Pixinguinha, Tia Amélia, o próprio Jacó, nós ficamos muito amigos e tal. Então, toda essa riqueza de ambiente era um ambiente
digamos, 1958, 1963, um ambiente maravilhoso no Rio de Janeiro, a Bossa Nova nascia de um lado, Chacó do Bandolim do outro, espetacular. Você construiu uma carreira internacional também, um pouco depois disso. Depois desse momento, final dos anos 50 e no início dos anos, no meio dos anos 60, você foi para a Europa. As coisas andaram a galope aí. Como é que andaram as coisas para você chegar? Em 62, a Arminda Villa-Lobos me convidou para fazer o primeiro disco do Museu Villa-Lobos. Era um disco com os 12 estudos de Villa-Lobos dedicados a André Segovia. Segovia não tinha gravado os 12, ele só tinha gravado 3, e a Arminda queria a versão integral. E ela me convidou, foi em 62, imagina, eu tinha 19 anos de idade, nem pensava em ser profissional, quase caí da cadeira quando ela fez o convite. Mas 9 meses depois, eu me lembro disso porque foi o período, eu gravei o disco, e aí participei dos primeiros festivais Villa-Lobos, tocando inclusive a criação mundial do Sexteto Místico de Villa-Lobos. Isso foi em 63, em 65 eu fui para Paris e ganhei um concurso internacional da Rádio e Televisão Francesa. E ficou. E não era para ficar, mas acabei ficando. Em 1963 e 1964, no Brasil, era extremamente difícil uma colocação profissional. Ia tocar onde? Não tinha onde tocar. Toquei na BI, um concerto organizado por meu amigo Hermínio, entende? E depois acabou, babau. Então, aquele spotlight na França de ganhar um concurso internacional jogou outra luz em cima da minha carreira, entende? Quando eu voltei, já não toquei na BI, toquei no Teatro Municipal. E aí começou tudo. Eu fiquei 10 anos com residência oficial em Paris, de 65 até 74. Teve seus filhos lá, né? Isso aí. Os filhos nasceram. O Ricardo nasceu em 1970, a Manuela em 72. Mas depois eu fiquei mais 10 anos, eu já estava morando no Brasil, mas ficava mais tempo na França e na Europa, e circulando, Japão, Estados Unidos. Ou seja, residência fixa no Brasil, mais o trabalho acontecendo na Europa. Ou seja, 20 anos, digamos, na Europa. E agora essa vida, para mim, ela ficou, num certo momento, intolerável. Com a chamada vida de concertista, eu mergulhei nela totalmente, completamente. Chegou anos onde eu tinha 120 concertos por ano. Você imagina todo, em vários países, na Europa toda, Estados Unidos. E com muitos concertos importantes, muitos discos gravados e tal e coisa. Mas chegou um momento de solidão tão brutal, porque o violão é um companheirão para mim. Mas nós dois também formamos uma dupla muito solitária, porque o violão não é um instrumento da música de câmara. Ele é muito cachorro vagabundo, vira-lata. Ele é esperto, ele vai em todos os quintais, pula, volta, vai para o meio da rua, vai para o clássico, vai para o popular, etc. e tal. Mas é muito solitário. Você tem que sair daquele repertório da solidão, entende? Para você ter companhias. Eu tomei uma decisão, acho, ultra corajosa, em 1980, no apogeu dessa coisa toda, artista exclusivo da Erato e tal. Eu disse, eu não quero mais essa vida, não. Eu vou voltar para o Brasil. Mas aí existe uma mecânica muito estranha na vida, e essa mecânica, no meu caso, sempre foi favorável para a minha carreira e para o violão. Quando eu tomei essa decisão em 1980, primeiro o Guilherme Figueiredo me convidou para dirigir a Sala Cecília Meirelles. Naquele mesmo ano, porque eu estava por ali, o pessoal da Escola de Música da UFRJ, liderados por Ricardo Takuchian, e o pessoal da Unirio, liderados por Luiz Paulo Sampaio, ambos me convidaram para criar um curso de violão nas duas universidades. Ou seja, você tinha um pretexto, alguma coisa que lhe prendia no coisa Brasil. Muito forte. Então, essa coisa foi crescendo. E dava uma perspectiva de carreira também. Essa coisa foi crescendo devagarzinho, enquanto eu freava os concertos e as viagens, foi crescendo essa atividade didática. Então, eu tinha 2 cursos na UFRJ e na Unirio que me permitiram fazer uma orquestra, 2 orquestras de violão. Uma orquestra de violão em 83 ainda com os alunos, e outra mais tarde, uns 3 anos depois, com os professores, os alunos que se transformaram em professores. Pronto, estou aí há 23 anos. Ele era um aventureiro, entende? Villa-Lobos sempre foi, é preciso compreender bem que Villa-Lobos era uma espécie de Indiana Jones.
Sala de Notícias Entrevista de hoje conversa com o violonista Turíbio Santos, um dos mais importantes intérpretes de todos os tempos da obra do maestro Heitor Villa-Lobos. O Villa-Lobos ele teve uma formação musical clássica, como você também, né? Com o pé sempre no popular, né? Ele muito adolescente, enfim, acompanhava as rodas de shows no Rio de Janeiro, enfim. Isso influenciou muito ele ao longo da carreira toda dele. Foi exatamente esse diferencial que ele trouxe para a música clássica no Brasil? Essa mistura de clássico e popular? Foi isso que o tornou original naquela época? Antes dele, alguém já tinha feito isso? Como é que funcionava? O Villa-Lobos é um caso único realmente sobre qualquer aspecto que você pegue. Por quê? Porque, primeiro, o Villa-Lobos, ele era um autodidata mesmo. Violão, por exemplo, que eu pude conversar com ele pôde me explicar, ele disse: eu estudei os métodos de Coste, Carulli, Só, Aguado, todos que tinham na praça, entende? E, a partir daí, ele fez a obra dele. E a mesma coisa ele fez com a obra de Bach, entende? A mesma coisa ele fez com a orquestração, a mesma coisa ele fez com a obra pianística, com os quartetos. Quer dizer, ele se autopreparou, mas cumprindo um currículo. É como se ele tivesse a noção... O currículo dele. Mas o currículo dele era perfeito, melhor do que qualquer universidade. Por isso que ele também não se adaptou também ao meio acadêmico, né? Ele tinha dificuldade de se adaptar ao mundo. Ele não podia porque ele era um aventureiro. Entende? Villa-Lobos sempre foi. É preciso compreender bem que Villa-Lobos era uma espécie de Indiana Jones. Porque o cara que sai em 1908, vamos pensar, 1908, no século XX, pega o seu violãozinho e seu violoncelo e sai pelo Brasil afora, vai parar na Amazônia, vive aventuras incríveis, entende? Quando volta, a mãe já estava rezando missa pensando que ele tinha morrido. Entende? Esse é um aventureiro mesmo, barra pesada, entende? Então essa era a cabeça do Villa-Lobos. O Villa-Lobos, na noite do Rio de Janeiro, ele jogava bilhar, um águia do bilhar. Então ele, de acadêmico não tinha nada, entende? Villa-Lobos gostava de Bach, né? Johann Sebastian Bach, alemão. Ele era um baquiano. Pois é, um baquiano. E, inclusive, o ciclo de obras, talvez um dos mais conhecidos do Villa-Lobos, né? As 9 baquianas, são o mais popular, né? São inspirados na obra de Bach. O que o Villa-Lobos quis fazer a partir da influência de Bach com as baquianas? O que de brasilidade ele colocou nas baquianas? Ele percebeu, por causa da construção da música brasileira, principalmente os choros são construídos muito em cima da harmonia. A harmonia, às vezes, faz a melodia, ou a melodia faz a harmonia. Quer dizer, você não tem aquela melodia linear e bota alguns acordes acompanhando. Por exemplo, isso é típico da bossa nova. Você tem uma melodia linear e os acordes vão acompanhando. Já o choro não. O choro, às vezes, a própria melodia já faz a harmonia, entende? E ela constrói toda a estrutura harmônica da música. Isso é típico de Bach. A música de Bach é toda feita assim. Villa-Lobos percebeu isso e eram 2 amores que ele tinha. Os choros e a música de Bach. Então ele mergulhou numa série chamada Choros e noutra série chamada As Baquianas. Primeiro os choros, depois as baquianas. Né? Os choros ele fez na época de 20, quando ele estava justamente fora do Brasil. Há uma vontade das raízes, um desejo de retorno às raízes. Já as baquianas ele fez quando voltou da Europa. Então, as baquianas criaram uma ponte, esse amor por Bach criou uma ponte entre ele e o universo exterior, ao Brasil, entende? Tanto assim que as baquianas são as peças mais gravadas fora do Brasil e no Brasil também. Vamos mostrar um pouquinho no violão isso aí que você explicou pra gente? A relação da obra de Villa-Lobos, das baquianas, com a obra de Bach. Vamos lá, eu posso dar um exemplo muito simples e muito eloquente, que é o seguinte. Pegar um prelúdiozinho de Bach, entende? Um prelúdio em arpejos, olha só. Você viu que esse prelúdio, ele tem a parte superior, que é um arpejo, e a parte dos graves, que vai fazendo uma segunda